Bom, pessoal, então essa segunda parte do vídeo, nós vamos continuar aí na página 315, no tema de botânica, agora o exercício número 2. Aí esse exercício, ele traz uma música bem clássica, né? Imagino que todo mundo aí conheça. É uma música que eu não sei quem canta. Vamos ver se está escrito aqui. Gonzaga, Luiz Teixeira desse Gonzaga, né? E aí a música, ela fala um pouquinho sobre uma região do Brasil. Então vamos lá. Eu não vou cantar porque a minha voz é horrível. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, ou seja, a terra muito quente, né? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então é muito quente, falta água, então é seco. Que região será essa? Até mesmo a asa branca, que é uma espécie de pássaro, né, uma pombinha, bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Triste. No céu tem pão e morreu. Bom, então eu acho que não resta dúvida, né? O bioma que está sendo falado aí é o Nordeste, que é um bioma é um semiárido, clima quente, aspecto desértico, chove no verão, chuvas raríssimas, raríssimas no inverno. No verão, quando chove, o ambiente também muda completamente, uma cobertura verde cobre toda a paisagem. O solo é um solo pobre, assim como o solo do cerrado, e são essas as principais características, né? Se a gente fosse falar da Amazônia, a Amazônia é uma região de floresta densa, floresta fechada, uma floresta umbrófila que a gente chama, né? Uma vegetação que cresce na sombra, plantas hidrófitas, ou seja, adaptadas à água, e higrófitas, plantas adaptadas a solo bem úmido, solo encharcado. Não é planta aquática, mas é planta que cresce em solo encharcado. Chove o ano todo, e em algumas regiões as chuvas são até diárias, né? Chove todo dia no mesmo horário. Na Mata Atlântica também é assim, uma floresta umbrófila, floresta tropical, bastante chuva durante o verão, clima quente e úmido. O Pampa, um ambiente que tem um aspecto de campo, né? Poucas árvores, pouca vegetação arbórea, mas muita vegetação herbácea e arbustiva, arbustos, gramíneas, ervas. É o clima frio, chove no verão, o inverno é seco e muito frio, e aí nós temos o Pantanal, né, que é um bioma que antes era considerado um ecótono. Ecótono é uma região de transição entre dois ecossistemas. Então, o Pantanal era considerado ecótono porque ele tem características da Amazônia e tem características do Cerrado. Mas o Pantanal, ele é uma região alagada, né, a maior planície alagada do mundo, áreas com características do Cerrado, então áreas mais abertas, áreas mais fechadas. Depois a gente passa para o Cerrado, que é o nosso bioma, que é um local onde o solo é muito ácido por causa da alta presença de alumínio. É um solo pobre, mas assim, pobre para as outras plantas. Para as nossas plantas, o solo do Cerrado ele é rico. É um solo que mantém essas plantas férteis, né? O Cerrado ele tem a área de mata fechada, que é o Cerradão, a área de campo, campo rupestre, as áreas mais altas, as florestas, as florestas mais fechadas, né? Características próximas da Mata Atlântica, as matas de galeria, que são aquelas vegetação que acompanha o rio, o campo limpo, o campo sujo. A vegetação do cerrado são árvores de médio e pequeno porte, com os troncos tortos, porque elas sofrem com a falta d'água. Um estresse hídrico leva elas a entortar os troncos, a gente chama isso de xeroftalmia. E chove no verão, o inverno é quente e seco, e os solos
também, além deles serem ácidos, eles são solos muito arenosos. Tem mais areia do que argila. Bom, mas voltando aí na questão, né? Então, o bioma representado na questão é caracterizado principalmente por... Então, a gente já sabe que é Caatinga. Letra A, índices pluviométricos baixos? Sim, lá chove pouco. Então, beleza, fechou a questão. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Letra B, alta taxa de evapotranspiração? Evapotranspiração é a evaporação que vem da transpiração das plantas e animais. A evapotranspiração é muito abundante, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Na Caatinga é baixa. Letra C, temperaturas de clima temperado? Temperatura de clima temperado? Não. O clima semiárido, né? No Brasil não tem nenhuma floresta de clima temperado. Floresta de clima temperado é floresta das regiões mais frias. Aqui o clima é tropical. Floresta de clima tropical, Amazônia, Mata Atlântica principalmente. Letra D. Vegetação predominantemente epífita. Epífitas são aquelas plantas que usam outras como suporte, as orquídeas e as bromélias. Isso é típico da Mata Atlântica. E letra E. Migração de aves no período reprodutivo. Não. A migração de aves no período reprodutivo, ela ocorre nas regiões mais frias, né, do planeta, onde as aves, para reproduzir, elas têm que fugir daquele clima frio. Isso ocorre na Amazônia, na Mata Atlântica, principalmente. Nos outros biomas não é tão frequente assim, não. Pantanal, talvez, mas Mata Atlântica a gente tem isso. Essas aves vindo para a Mata Atlântica para reproduzir. Agora, na Caatinga não vem nem vai nenhuma ave. 3. Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição, pois são terrestres e estão localizados no encontro de água dos rios com o mar. Então, manguezal é uma região de área inundada, muito barro, né, lodosa, e é tanto barro que as árvores elas precisam ter suportes para elas não tombarem. E além delas terem essas raízes suportes ou caules suportes, elas têm as raízes respiratórias, os pneumatóforos, que saem para fora para poder captar, porque no barro não tem muito oxigênio. Então elas saem do solo para elas poderem captar o oxigênio. Estão sujeitas ao regime das marés e são dominadas por espécies vegetais típicas que conseguem desenvolver nesses ambientes de elevada salinidade. Como tem muito sal nesse solo aí do mangue, do manguezal, essas plantas elas têm glândula de sal. Elas conseguem secretar aquele sal, eliminar o excesso de sal que elas absorvem nas raízes. Nos manguezais é comum observar raízes suporte, que ajudam na sustentação e fundação do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo, geotropismo negativo. A raiz ela cresce para baixo, então é um geotropismo positivo, ou seja, está crescendo em direção ao centro da terra. Mas como eu disse, essas plantas do mangue, elas crescem, as raízes elas acabam voltando para o ar, voltando não, né? Elas acabam crescendo contra a gravidade, então contra o geotropismo, para poder sair do solo e fazer a captação do gás oxigênio. São raízes respiratórias ou pneumatóforos. Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionada a letra A, flutuação? Não. Planta que precisa boiar na água, ela desenvolve um parênquima aerífero. Parênquima é um tecido que a planta tem que armazena alguma coisa. Pode armazenar amido, pode armazenar água ou pode armazenar ar. Plantas que precisam boiar, como a Vitória régia, elas desenvolvem um parênquima aerífero. Elas armazenam ar e elas conseguem boiar, flutuar na água. Letra B, transpiração? Não, toda planta ela vai transpirar, só que essa transpiração ocorre na folha. Então, a transpiração não tem nada a ver com a raiz, a transpiração está ligada à folha, aos estômatos da folha. Estômato é uma abertura que tem na folha, muito pequena, microscópica, por onde ocorre troca gasosa e saída de água na transpiração. Letra C, troca gasosa? Sim, os pneumatóforos são para respirar. Letra D, excreção de sal? A excreção de sal acontece, mas com as glândulas de sal não tem nada a ver com a raiz. A glândula de sal está na folha. E letra E, absorção de nutrientes. A absorção de nutriente está na raiz, mas quando a raiz está no solo, não quando ela sai, como é o caso. Então, letra C, troca gasosa.
Questão número 4. No período Cretáceo surgiram as angiospermas. Angiospermas são aquele grupo de plantas que possuem flor, fruto e semente. São as plantas completas. No período Cretáceo surgiram as angiospermas, caracterizadas pela presença de flor e fruto. Essas características contribuíram para que essas plantas pudessem ocupar rapidamente diversos ambientes do nosso planeta. Os frutos têm importante papel nessa ocupação, porque ajudam a... Então, ó, olha só. Por que as angiospermas dominaram o planeta? Porque elas têm flor e fruto. A flor, eu já falei, é um atrativo para o animal polinizador. A flor, ela tem cor vistosa, cheiro agradável, néctar. Então, tudo isso atrai o animal polinizador. Isso aumenta a polinização. E o fruto? O fruto, ele atrai o agente dispersador de semente. Ele atrai quem vai espalhar essa semente. Todo indivíduo, toda espécie tem que se espalhar no meio, conquistar novos territórios. Como que uma planta faz isso? Andando? Não. Então ela precisa de alguém para espalhar a semente dela no ambiente para ela poder conquistar novos territórios. Com a presença do fruto, essa dispersão ficou facilitada, porque o animal come, ele vai atrás daquela semente, come atrás daquele fruto, come esse fruto, ou ele vai regurgitar, ou vai cuspir aquela semente, ou vai eliminar ela nas fezes, longe da planta mãe. Então essas plantas, elas vão se espalhando no ambiente. Então os frutos têm papel importante nessa ocupação. Por quê? Letra A, fertilizam o solo? Não. Fruto não fertiliza solo. Pode fertilizar, mas bem pouquinho. Letras B, dispersam sementes? Sim, correto. Questão número 5. A produção de hormônios vegetais, como a auxina ligada ao crescimento vegetal e sua distribuição pelo organismo, são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Então vamos lá. Aqui a gente está falando sobre hormônio vegetal. Só que a gente está falando sobre um grupo de hormônios específicos, que são os hormônios relacionados ao crescimento da planta. O hormônio que faz a planta crescer. E esses hormônios que estão relacionados a crescimento vegetal são chamados de auxinas. Existem algumas auxinas, mas a auxina mais importante é uma auxina chamada ácido indol-acético, ou AIA. AIA é a abreviatura para ácido indol-acético. E esse AIA, ele é produzido no ápice do caule. Então, na parte mais alta do caule é onde o AIA vai ser produzido. E esse AIA, então, onde ele se encontra, as células se alongam e a planta cresce. Então, já que ele é produzido no topo, ele vai descendo e por onde ele passa, ele vai promovendo o alongamento celular e com isso o vegetal vai crescendo. Então, o AIA é o principal hormônio das auxinas. O principal hormônio do crescimento nas plantas, o principal hormônio de crescimento vegetal. E ele é produzido no ápice do caule, certo? Na parte mais alta do caule. E onde esse AIA se encontra, ele promove o alongamento celular. A célula aumenta de tamanho e, portanto, o vegetal vai crescendo. Bom, só que esse AIA, ele tem uma característica muito importante. Ele é fotofóbico, ou seja, ele tem aversão à luz. Ele foge da luz. E isso é muito interessante e muito importante. Então imagine o seguinte, pessoal. Olha só, eu fiz um esqueminha aqui. E nesse esquema a gente tem um caule. Então imagina que isso aqui é um caule, né? Tá sem as folhas. Eu coloquei da forma mais simples possível. E aqui a gente tem uma fonte luminosa, o sol. Onde que o AIA vai ser produzido? Aqui. Só que esse AIA, ele é fotofóbico, ele foge da luz. Então, ele vai se direcionar, essa substância química, ela vai percorrer as células até ficar na região mais distante da luz. Ora, se a luz está nessa região, a região mais distante da luz aqui na planta é essa aqui. Então, ele vai se concentrar de cá. Mas como ele se concentra aqui, qual parte que vai alongar? Essa região. Essa região aqui, ela não alonga muito. Somente essa região vai alongar mais. Com o passar do tempo, olha o que vai acontecer. Aí eu vou abrir aqui a imagem. Com o passar do tempo, já que o AIA está nessa região, essas células aqui, ó, elas se alongam. Ó,
cada célula, cada quadradinho desse aqui é uma célula, certo? Então eu representei uma camada de células só nesse vegetal. Então, com o passar do tempo, essa região, as células que estão nessa região, elas se alongam. E as células que estão nessa região não se alongam tanto, porque elas recebem pouquíssimo AIA. Já que o AIA é fotofóbico, ó, a luz está afugentando ele, ele vai se concentrar nessa região. Bom, por causa disso, a planta ela cresce curvada, mas ela cresce curvada em direção à luz. Então vocês já perceberam que toda planta cresce em direção à luz? A planta sempre procura a luz? Então, ela faz isso por causa dessa característica do AIA. O AIA foge da luz e se concentra na região mais distante. Essa região mais distante da luz, ela se alonga, enquanto a outra região não se alonga. Então, o que vai acontecer? O caule vai crescendo curvado para a luz. Beleza. Então, olha só. Se eu tenho, imagina que essa é a planta, e a luz está aqui, a planta vai crescer assim. Se a planta está aqui e a luz... Se a planta é essa aqui e a luz está aqui, a planta vai crescer para cá. Se a luz está de cá, a planta vai crescer aqui. A gente pode fazer essa experiência em casa. Você coloca, por exemplo, uma plantinha, uma semente germinar num local onde seja escuro e esse vaso ele tem que estar próximo da janela. Com o passar do tempo, esse brotinho ele vai crescendo em direção à janela onde tem luz. Então isso acontece por causa do AIA. Beleza. Aí a gente volta na questão. Aí foi feito um experimento da seguinte maneira. Aí vocês têm que pegar a apostila para vocês verem. Olha só. Pegou uma planta e colocou ela num suporte giratório. Só que esse suporte, ele deixou o vaso, ao invés do vaso ficar na vertical, o vaso ficou na horizontal. E o vaso fica girando. Então, ao invés da planta ficar assim, ela vai ficar assim. Então, o vaso fica girando o tempo todo. O que vai acontecer? Esse AIA, que está sendo produzido aqui no ápice do caule, ele não vai se concentrar num ponto só. Ele vai se espalhar por igual na planta, porque ela está girando. Se ela ficasse parada, imagina o seguinte, ó, aqui está a planta na horizontal. Então ela não está assim, ela está aqui na horizontal. Só que ela não vai girar, ela vai ficar só deitada na horizontal. E o sol está de cá, a luz está aqui. O que ia acontecer com ela? O AIA ia ser produzido aqui no ápice, mas ele ia concentrar na parte de baixo, porque está mais distante da luz. Essa parte baixa ia alongar, o que ia acontecer com essa planta? Ia crescer para cima, crescer em direção à luz. Porém, nesse experimento, a planta fica girando. Então, esse AIA, ele não consegue ficar concentrado numa região só. Ele vai se espalhar em toda a porção aí do ápice do caule. O que vai acontecer? Toda a região vai se alongar por igual. E aí a planta vai crescer para frente. Ao invés dela crescer para cima, ela vai crescer nessa direção horizontal. Então é isso que vai acontecer nesse experimento. Bom, e aí continua o enunciado. O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina, ou seja, o AIA, letra A, se distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual? Certo. Então, como a planta está girando, o AIA não fica num local só, ele vai se espalhar uniformemente. Muito bem. E se tiver dúvida, vocês comentem aqui. Número 6. Última questão, e aí a gente encerra essa videoaula. O Brasil tem investido em inovações tecnológicas para a produção e comercialização de maçãs. Um exemplo é a aplicação do composto volátil 1-metil-ciclopropeno, que compete pelos sítios de ligação do hormônio vegetal etileno nas células desse fruto. Pessoal, o etileno é um outro hormônio vegetal, só que ele é um hormônio muito importante porque ele é um hormônio. Primeiro, ele é o único hormônio gasoso que existe, o único hormônio vegetal gasoso. Os outros todos, eles não são gasosos, são diluídos na seiva da planta, né, na água da planta. Esse é gasoso, ele se dissipa no ar. E ele tem um interesse econômico muito grande, porque ele promove o amadurecimento do fruto. Na verdade, assim, ele tem outra função.
O etileno está relacionado também com a abscisão foliar, com a queda das folhas. Mas a principal função dele é o amadurecimento dos frutos. E o que ele vai fazer? Primeiro, vamos entender o que acontece com o fruto verde quando amadurece. O que o fruto maduro tem que o verde não tem? Quais são as mudanças? Primeiro, o fruto ele fica doce. Por que ele fica doce? Porque o etileno ele quebra o amido e transforma esse amido em glicose. O amido ele não é doce. Come uma colher de farinha aí para ver se é doce. Não é. Mas a glicose é doce. Então, o amido sendo quebrado em glicose vai adocicar o fruto. Então, o etileno vai fazer isso durante o amadurecimento. Outra característica, fruto verde geralmente é duro, fruto maduro é macio. Por que isso acontece? Porque o etileno ele quebra a parede celular do fruto, das células vegetais do fruto. Então, como ele quebra a parede celular, o fruto ele fica macio. E outra característica é que o fruto ele muda de cor. Quando ele é verde, geralmente ele está verde. Quando ele amadurece, ele fica amarelo, ou laranja, ou vermelho. Por que acontece isso? Porque o etileno, ele quebra a molécula de clorofila, e a clorofila é o que dá a cor verde para a planta. E quando ele quebra a clorofila, os outros pigmentos, eles aparecem. Eles já estavam lá, mas eles estavam mascarados, escondidos pela clorofila. Clorofila foi quebrada, os outros aparecem. Ou então ele pode até sintetizar esses outros pigmentos. Então o etileno ele vai amadurecer o fruto, porque ele vai quebrar o amido em glicose, quebrar a parede celular, deixar o fruto maduro, e vai quebrar a clorofila, mudando a cor do fruto. E aí esse composto aí que o enunciado fala, o 1-metil ciclopropeno, ele compete com o etileno. O etileno, ele, por exemplo, o fruto está lá, né? O etileno ia se ligar no fruto para amadurecer o fruto, só que o metil, esse composto, já está ligado. E aí o etileno não consegue ligar. Então o etileno ele não consegue atuar no fruto. O que vai acontecer? O fruto ele não vai amadurecer, ou vai retardar o amadurecimento desse fruto. Com base nos conhecimentos sobre o efeito desse hormônio, o 1-metilciclopropeno age retardando letra A, a formação do fruto? Não, porque o etileno ele não promove a formação do fruto, mas só o amadurecimento. Letra B, crescimento do fruto não, tem outro hormônio que promove esse crescimento. Letra C, amadurecimento do fruto? Sim, o etileno ele não vai promover o amadurecimento do fruto, porque esse composto metilciclopropeno ele está lá ligado aos sítios de ligação do etileno, então a letra C é a correta, tá bom? Então, pessoal, por hoje são esses exercícios. Na semana que vem eu mando mais algumas videoaulas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui, tá bom? Grande abraço e tchau!